Eu sempre soube que trabalhar em um hospital psiquiátrico seria desafiador, mas nada poderia me preparar para o que estava por vir. Meu nome é Ana, uma jovem enfermeira recém-formada, ansiosa para começar minha carreira ajudando aqueles que mais precisam. Quando consegui a posição no Hospital Psiquiátrico Santa Maria, fiquei emocionada. Afinal, era uma oportunidade de ouro para ganhar experiência e, quem sabe, fazer a diferença na vida dos pacientes. No meu primeiro dia, cheguei cedo. O hospital ficava em uma colina, afastado da cidade, cercado por árvores antigas que pareciam sussurrar segredos sombrios. As enormes portas de madeira rangeram ao se abrir, revelando um saguão iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente. A atmosfera pesada e o silêncio sepulcral me fizeram arrepiar. Fui recebida pela chefe das enfermeiras, Dona Marta, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e um sorriso que não alcançava os olhos. Ela me deu um rápido tour pelo hospital, apresentando-me aos corredores intermináveis, às salas de terapia e aos quartos dos pacientes. Cada canto parecia carregar uma história de sofrimento e dor. Você vai se acostumar, disse Dona Marta, notando meu olhar apreensivo. Todos nós nos acostumamos com o tempo. Ela me apresentou a alguns dos pacientes. Havia os que murmuravam sozinhos, os que olhavam fixamente para o vazio, e os que pareciam estar em constante batalha contra seus próprios demônios. Era perturbador, mas eu estava determinada a fazer o meu melhor. No final do dia, fui levada ao meu posto. Um quarto pequeno, mas confortável, onde eu passaria a maior parte do meu tempo monitorando os pacientes e atendendo às suas necessidades. Mal sabia eu que aquele lugar se tornaria palco de eventos que abalariam minha sanidade. Enquanto me acomodava e organizava meus materiais, ouvi sussurros distantes e passos ecoando pelos corredores vazios. Tentei ignorar, atribuindo ao cansaço e à tensão do primeiro dia. Mas algo dentro de mim já sabia, esse hospital escondia segredos mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Era uma noite tranquila, ou pelo menos tão tranquila quanto um hospital psiquiátrico pode ser. Eu estava no meu posto, revisando os relatórios dos pacientes, quando ouvi o som distante de uma ambulância se aproximando. Minutos depois, a porta do hospital se abriu com um estalo alto e duas enfermeiras empurraram uma maca com uma mulher idosa. Ela estava amarrada com correias de segurança, murmurando palavras incompreensíveis. Dona Marta apareceu ao meu lado, com um semblante mais severo do que o habitual. Ana, esta é a senhora Gertrudes. Ela foi transferida de um asilo. Disseram que lá não conseguiam mais lidar com ela. Aproximei-me com cautela. A senhora Gertrudes era uma figura frágil, com cabelos brancos desgrenhados e olhos que pareciam fitar algo além deste mundo. Havia algo de perturbador na sua presença, algo que me fez recuar um passo involuntário. Ela ficará sob seus cuidados, disse Dona Marta, entregando-me uma ficha com informações básicas. Vamos levá-la ao quarto 13. Quarto 13. Apenas o número já me causava um arrepio. A caminho, passei pela ficha e descobri que Gertrudes havia sido encontrada em um estado de confusão extrema, falando sobre demônios e maldições. As enfermeiras que a acompanharam disseram que ela tinha ataques violentos e falava em línguas desconhecidas. Assim que chegamos ao quarto, transferimos Gertrudes da maca para a cama. Ela continuava a murmurar, os olhos fechados, como se estivesse em um transe profundo. Fiz o possível para acomodá-la, ajustando os travesseiros e verificando suas correias. Naquela noite, decidi ficar de plantão por mais tempo, observando-a à distância. Gertrude se mexia inquieta, sussurrando palavras que se misturavam com o som do vento lá fora. A cada hora que passava, sentia minha ansiedade aumentar. Algo não estava certo. Por volta da meia-noite, enquanto revisava alguns papéis, ouvi um som abafado vindo do quarto de Gertrudes. Era como um lamento, baixo e contínuo. Caminhei lentamente até a porta e olhei pela pequena janela. Gertrudes estava sentada na cama, olhos arregalados, olhando diretamente para mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Seus olhos, antes opacos e distantes, agora estavam cheios de uma intensidade assustadora. Ela levantou uma mão trêmula e apontou para mim, seus lábios se movendo sem emitir som. Tomei fôlego e entrei no quarto.
Senhora Gertrudes, a senhora está bem? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Ela continuou a me encarar, seu dedo ainda apontado. E então, num sussurro rouco, disse: eles estão vindo. Eles sempre vêm à noite. Minha respiração ficou presa na garganta. Antes que pudesse reagir, ela caiu para trás na cama, olhos fechados novamente, como se nada tivesse acontecido. Saí do quarto com o coração batendo descompassado, as palavras dela ecoando na minha mente. Naquela noite, a sensação de que algo sombrio estava para acontecer se intensificou, e eu sabia que a chegada de Gertrudes marcava o início de algo terrível. A rotina no hospital psiquiátrico tinha suas peculiaridades, mas após a chegada de Gertrudes, as coisas começaram a sair do comum. Nos primeiros dias, notei que os pacientes ficavam mais agitados sempre que ela estava por perto. Parecia que uma energia pesada pairava no ar, aumentando a tensão entre todos. Certa noite, estava fazendo minha ronda pelos corredores silenciosos quando ouvi um som estridente vindo do quarto de Gertrudes. Aproximei-me com cautela e, ao abrir a porta, vi que ela estava sentada na cama, com os olhos arregalados e fixos no teto. Um frio percorreu minha espinha. Lentamente, ela virou a cabeça na minha direção e começou a rir, uma risada baixa e perturbadora que não combinava com sua fragilidade física. Eu tentei me aproximar, mas senti um vento gelado passar por mim, como se algo invisível tivesse atravessado o quarto. Gertrudes parou de rir e começou a murmurar em uma língua desconhecida, seus olhos revirando nas órbitas. De repente, todos os objetos do quarto começaram a vibrar, e um crucifixo na parede caiu ao chão com um estrondo. Liguei para Dona Marta e alguns seguranças para ajudar a conter a situação. Quando eles chegaram, a atividade parecia ter cessado, mas os olhos de Gertrudes ainda carregavam aquela intensidade assustadora. Sentia que ela sabia algo que nós não sabíamos, algo terrível. Os dias seguintes foram uma espiral descendente. Cada noite trazia novos horrores. Objetos desapareciam misteriosamente apenas para serem encontrados em lugares impossíveis, sussurros inquietantes enchiam os corredores vazios, e sombras se moviam nas paredes quando não havia ninguém por perto. Uma noite, enquanto estava de plantão, ouvi passos suaves atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. Então, uma mão gelada pousou no meu ombro. Virei-me de novo e lá estava Gertrudes, de pé, com um sorriso sinistro no rosto. Eu sabia que ela deveria estar amarrada à cama. Como ela tinha escapado? Você não pode me salvar, ela sussurrou, a voz entrecortada e rouca. Eles já estão aqui. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força invisível me empurrar contra a parede. Fiquei sem ar, presa pela garganta, enquanto os olhos de Gertrudes brilhavam com um ódio inumano. Então, tão rápido quanto começou, a pressão desapareceu, e ela caiu no chão, inconsciente. Eu corri para chamar ajuda, e quando voltamos, ela estava de volta à cama, como se nada tivesse acontecido. Nenhum dos outros enfermeiros acreditou em mim, atribuindo tudo ao cansaço e ao estresse. Mas eu sabia o que tinha visto e sentido. Algo muito além da nossa compreensão estava acontecendo. Os eventos sobrenaturais continuaram a se intensificar. Gertrudes falava sobre figuras sombrias que a visitavam à noite, sussurrando promessas de tormento eterno. Uma noite, acordei no meu posto com uma sensação de sufocamento, apenas para encontrar marcas de dedos no meu pescoço, como se algo invisível tivesse tentado me estrangular. A presença de Gertrudes parecia atrair essas entidades, e cada encontro me deixava mais apavorada. Os limites entre a realidade e o pesadelo estavam se tornando cada vez mais tênues, e eu não sabia por quanto tempo mais conseguiria suportar. Eu podia sentir que estávamos no limiar de algo terrível, e a cada dia que passava, a sensação de que não havia escapatória se tornava mais forte. O hospital, antes um lugar de cura, estava se transformando em um verdadeiro inferno na Terra. A tensão no hospital era palpável. Cada dia parecia arrastar uma nova sombra, um novo peso. Determinada a entender o que estava acontecendo com Gertrudes e encontrar uma maneira de parar os eventos aterrorizantes, comecei a investigar seu passado. Passava horas na pequena biblioteca do hospital, mergulhada em registros antigos, procurando qualquer pista que pudesse explicar a origem do tormento que enfrentávamos.
Uma noite, enquanto revisava arquivos empoeirados, encontrei um dossiê antigo, quase esquecido, sobre uma paciente chamada Gertrude Silva. À medida que lia, meu coração acelerava. Descobri que, décadas atrás, ela fora uma renomada médium espiritual. Seu talento para se comunicar com o outro lado a tornou famosa, mas também atraiu a atenção de forças que não compreendia. Segundo os registros, Gertrudes havia participado de uma série de rituais com um grupo ocultista. Durante um desses rituais, algo deu terrivelmente errado. Um espírito maligno, ou talvez algo ainda pior, foi libertado. Desde então, sua vida se tornou um inferno, atormentada por visões e possessões. Ela foi internada após um colapso mental severo, mas os tormentos nunca cessaram. Tremendo, percebi que o que estávamos enfrentando no hospital não era apenas uma questão de saúde mental. Havia forças escuras em jogo, forças que transcendiam a lógica e a razão. Com essas novas informações, voltei ao quarto de Gertrudes, determinada a confrontá-la. Quando entrei, ela estava acordada, com um olhar vago, como se estivesse esperando por mim. Você descobriu, não é? Disse ela, sua voz cansada mas carregada de uma estranha calma. Eles nunca me deixaram em paz. E agora, estão aqui por você também. Sentei-me ao seu lado, tentando manter a calma. Gertrudes, precisamos entender como podemos parar isso. O que aconteceu no ritual? Como podemos expulsar essa força? Ela fechou os olhos, como se buscasse coragem para reviver as memórias dolorosas. Eu era tola, Ana. Brinquei com forças que não entendia. Durante o ritual, algo foi invocado, algo muito antigo e malicioso. Ele se apegou a mim, e desde então, tenta encontrar uma maneira de se manifestar plenamente neste mundo. Ela segurou minha mão, seu toque frágil mas firme. Há uma maneira, mas é perigosa. Precisamos realizar um exorcismo, um ritual de purificação. Mas você deve estar preparada, porque essa entidade fará de tudo para nos impedir. Com a ajuda de Gertrudes, comecei a reunir os itens necessários para o ritual. Velas, símbolos sagrados e textos antigos que ela lembrava de sua época como médium. Durante dias, preparei-me mental e espiritualmente, sabendo que o confronto final estava se aproximando. Enquanto organizava os preparativos, os eventos sobrenaturais no hospital se intensificaram. Pacientes gritavam em uníssono durante a noite, sombras se arrastavam nas paredes, e portas batiam violentamente sem motivo aparente. O hospital inteiro parecia estar à beira do caos, e eu sabia que não tínhamos muito tempo. Finalmente, na noite marcada, reuni-me com Gertrudes no centro de uma sala preparada para o ritual. O ar estava denso, quase sufocante, e a temperatura parecia ter caído vários graus. Enquanto acendíamos as velas, recitei as palavras que Gertrudes havia me ensinado, sentindo cada sílaba vibrar no ar pesado. Então, começou. A sala se encheu de uma presença opressiva, uma escuridão que parecia viva. As velas tremulavam e chamas saltavam, sombras se contorciam e se fundiam, criando formas monstruosas. Gertrudes começou a recitar um cântico em uma língua antiga, sua voz firme apesar do medo evidente em seus olhos. De repente, senti uma força invisível me puxar, tentando me arrastar para o centro da escuridão. Lutei com todas as minhas forças, mantendo meu foco nas palavras do ritual. Gertrudes, agora envolta em uma aura de luz pálida, continuava a recitar, cada palavra um golpe contra a entidade maligna. E então, com um grito desesperado, a escuridão pareceu rasgar. Uma luz brilhante encheu a sala, forçando a entidade a recuar. O chão tremeu, e um vento feroz varreu o quarto, dissipando a presença maligna. Quando tudo finalmente cessou, a sala estava em silêncio, exceto pelo som pesado da nossa respiração. Gertrudes, exausta mas aliviada, olhou para mim com um sorriso fraco. Conseguimos, sussurrou ela. Mas nunca abaixe a guarda. O mal sempre encontra uma maneira de voltar. Naquela noite, enquanto o hospital voltava a uma estranha normalidade, percebi que o que tínhamos enfrentado deixaria marcas profundas em mim. O mundo que eu conhecia tinha mudado para sempre, e eu sabia que, de alguma forma, estava agora mais próxima do desconhecido do que jamais poderia imaginar.
A calmaria que se seguiu ao ritual foi breve. Embora Gertrudes estivesse visivelmente mais tranquila, eu sabia que a batalha estava longe de terminar. A entidade, embora enfraquecida, ainda estava presente, à espreita, esperando por uma oportunidade para se manifestar novamente. Uma semana após o ritual, comecei a notar pequenos sinais de que algo estava errado. Pacientes que antes estavam tranquilos agora tinham ataques de pânico inexplicáveis, falando sobre sombras e presenças ameaçadoras. As noites eram preenchidas com gritos e murmúrios, e a sensação de ser observada nunca me deixava. Certa noite, enquanto fazia minha ronda habitual, vi uma figura familiar nos corredores. Era Gertrudes, de pé, imóvel, olhando fixamente para a parede. Aproximando-me com cuidado, chamei seu nome. Ela se virou lentamente, e o olhar em seus olhos fez meu sangue gelar. Não era ela. Havia algo mais, algo maligno, controlando seu corpo. Ana, ela disse com uma voz gutural que não era a dela, você acha que pode me derrotar? Eu sou eterno. Este lugar será meu para sempre. Senti um desespero profundo, mas sabia que tinha que agir rápido. Corri para buscar os itens do ritual, sabendo que precisaria de ajuda. Reuni Dona Marta e alguns colegas de confiança, explicando rapidamente a situação. Eles estavam céticos, mas a gravidade no meu olhar os convenceu. De volta ao quarto de Gertrudes, preparamos o local para um novo ritual, desta vez mais poderoso. As velas foram acesas, os símbolos desenhados, e começamos a recitar os cânticos de exorcismo. Gertrudes, ou melhor, a entidade dentro dela, riu com desdém, mas continuamos, nossas vozes se elevando acima do som da risada macabra. A entidade começou a reagir violentamente. Ventos gélidos rodopiaram pela sala, objetos foram lançados contra as paredes, e a sombra ao redor de Gertrude se contorceu, assumindo formas horrendas. Mas mantivemos nosso foco, cada palavra do cântico como uma arma contra o mal. Em um momento de silêncio tenso, Gertrudes caiu ao chão, sua respiração rápida e superficial. A entidade se manifestou com toda a sua força, uma sombra densa e pulsante, flutuando acima dela. Sentíamos sua malevolência, mas não recuamos. Unimos nossas vozes, criando uma barreira de luz e força contra a escuridão. Com um grito final, a entidade foi expulsa, dissipando-se no ar com um lamento agonizante. A sala ficou em silêncio, a tensão se dissolvendo lentamente. Gertrudes, agora livre, abriu os olhos, exausta mas aliviada. O peso que pairava sobre o hospital começou a se levantar, e uma sensação de paz, embora frágil, tomou seu lugar. Nos dias seguintes, o Hospital Psiquiátrico Santa Maria começou a recuperar sua normalidade. Os pacientes ficaram mais calmos, e os eventos sobrenaturais cessaram. Gertrudes estava mais tranquila, embora marcada pela experiência. Ela me agradeceu com lágrimas nos olhos, e eu sabia que, de alguma forma, tinha ajudado a trazer paz para sua alma atormentada. Minha jornada no hospital havia me mudado profundamente. Aprendi que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados e que enfrentar nossos medos é a única maneira de superá-los. Embora o hospital tenha voltado ao normal, eu sabia que sempre precisaria estar vigilante. O mal, como Gertrudes havia dito, sempre encontra uma maneira de voltar. Enquanto olhava para o horizonte ao deixar o hospital no final do meu turno, senti uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que minha experiência ali seria apenas o começo de muitas outras histórias sombrias e aterrorizantes que eu ainda viveria, mas agora, estava mais preparada para enfrentá-las, com a coragem que só quem já olhou para o abismo pode ter.